Boa tarde, pessoal. Nós estamos hoje aqui recebendo a visita do ilustre presbítero da Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, Eduardo Cândido. Eduardo Cândido é um homem que sempre serviu ao Senhor lá na localidade que ele exercia a sua função, o seu ofício de presbítero. É um homem educador, é um homem instruído na palavra de Deus e da sua voz vieram vários ensinamentos bíblicos de segurança. E hoje eu gostaria que o nosso irmão Eduardo fizesse as suas considerações iniciais, Eduardo, contando o seu ofício como presbítero, a sua tarefa na igreja, qual seria, que você explicasse para o público, para os seguidores, Eduardo Cândido, quem é? Paz do Senhor, doutor Luiz Miguel, presbítero Eduardo Cândido, servo de Deus desde 1983, quando tive a oportunidade de conhecer nosso Senhor Jesus Cristo através da pregação do Evangelho, e ao longo desses anos tenho dedicado a minha vida a aprender a palavra de Deus, e não só aprender, como cumprir e também pregar. Esse é o Eduardo Cândido. Quando foi que você tomou conhecimento pela primeira vez dessas denúncias que tem contra a direção da igreja? Doutor Luiz Miguel, eu tomei conhecimento após a minha suspensão, eu acredito que 2016, mais ou menos 2016, 2017. Foi quando eu comecei a ouvir as denúncias de desvio de conduta do atual gestor. E isso me indignou. Eu cheguei até a gravar um áudio, e aquela palavra que Jesus disse, né? Coa um mosquito e engole um camelo, né? Porque com pouca coisa eles não me disciplinaram, mas me excluíram de rol de obreiro, né? E hoje a gente tem conhecimento de tanto desvio de conduta, né, que não condiz a um obreiro, né? Conforme aquilo que Paulo escreveu, né? Ensinou, mostrou as características de um verdadeiro obreiro, né? Que ele deve se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar. E eu pergunto, essa atual diretoria tem ou não tem de que se envergonhar diante de tantos escândalos, doutor Miguel? Como é que a gente pode pregar a Bíblia, ensinar aos outros? Paulo disse, tu que ensina aos outros, por que não ensinas a ti mesmo? Tu que ensina que não se deve furtar, furtas. Está na Bíblia, está lá em Romanos. Tu que prega, ensina que não se deve adulterar, adulteras. Tu que ensina que não se deve mentir, mentes. Então, como é que fica diante da igreja, né, da membresia, diante dos obreiros, e diante da sociedade, um homem que se diz pastor, ungido, o anjo da igreja, tendo esse comportamento? Isso nos envergonha, isso sim que é escandalizar o evangelho, não aqueles que denunciam. Denunciar é uma atitude de coragem, de dignidade. Denunciar é uma atitude de... como a gente vê na Bíblia, os profetas denunciaram os reis ímpios que fugiam, não é verdade? Então, eu quero parabenizar aqui, abrir um parênteses aqui, parabenizar esse grupo, tanto cristãos autênticos como o grupo Largada, e todos os componentes que trabalham, né, nesse árduo trabalho, mas prazeroso, porque assim faziam os profetas no Velho Testamento, denunciava os pecados de Israel. Então esse grupo está de parabéns por esses homens e mulheres corajosos, que não temem nem mesmo a morte, mas estão dispostos, como João Batista, a perder a sua própria cabeça, mas não vai recuar em hipótese alguma.